Caso-me com você se dançar melhor que elas, riu o milionário, certo de que ninguém ousaria aceitar. Mas a garçonete, sem hesitar, subiu ao palco e o calou com cada passo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O champanhe gelado escorreu pelo smoking italiano de R$10.000, criando uma mancha escura que se espalhava como tinta em papel. Teresa sentiu o sangue gelar nas veias, enquanto o burburinho do salão diminuía gradualmente, até restar apenas um silêncio sepulcral. Dezenas de olhares voltaram-se para ela, alguns curiosos, outros chocados, mas a maioria carregados de um desdém mal disfarçado. Me desculpe, senhor, gaguejou ela, tentando limpar o estrago com o pequeno guardanapo de pano que trazia no bolso do uniforme preto e branco. Foi um acidente. Eu tropecei e... Tire suas mãos do meu terno. A voz de Gustavo Almeida cortou o ar como uma navalha. Baixa, controlada, mas carregada de uma frieza que fez Teresa recuar instantaneamente. Sabe quanto custa isso que você acabou de arruinar? Teresa engoliu em seco, sentindo o rosto queimar de vergonha. A bandeja de prata que carregava agora tremia levemente em suas mãos. No imponente salão do Hotel Ouro Imperial, as luzes de cristal pareciam mais brilhantes, a música da orquestra mais distante e o chão de mármore sob seus pés mais instável. Peço perdão, senhor. A empresa vai arcar com os custos da lavanderia ou... Uma risada seca a interrompeu, vinda não apenas de Gustavo, mas também do pequeno círculo de homens elegantemente vestidos que o acompanhava. Teresa sentiu o estômago afundar. Em seus 3 anos trabalhando como garçonete em eventos de luxo, nunca havia passado por uma situação tão humilhante. Lavanderia? Gustavo a olhou de cima a baixo, um sorriso de escárnio dançando nos lábios perfeitamente desenhados. Este terno não vai para lavanderia nenhuma, querida. Isso vai direto para o lixo. O modo como ele pronunciou, querida, fez Teresa apertar os punhos, as unhas curtas cravando nas palmas das mãos. Um calor diferente começou a subir pelo seu pescoço, não mais de vergonha, mas de indignação. Pedirei ao gerente para descontar do meu salário, então, respondeu, tentando manter a dignidade, a voz mais firme agora. Gustavo ergueu uma sobrancelha, visivelmente surpreso com a resposta. Seus olhos verdes estudaram Teresa por um momento e ela sustentou o olhar, recusando-se a baixar a cabeça. Foi quando ele sorriu, um sorriso diferente, não menos arrogante, mas agora com um toque de curiosidade. Seu salário inteiro não pagaria nem a manga deste terno, disse ele, provocando mais risadas ao seu redor. Mas admiro sua disposição. Teresa sentiu algo romper dentro dela. O medo do gerente, a preocupação com o emprego, o constrangimento, tudo isso deu lugar a uma raiva crescente. Quem era esse homem para humilhá-la assim? Para tratar um acidente como uma ofensa pessoal? Para agir como se ela fosse menos que ele só porque servia champanhe em vez de bebê-lo? Meu salário talvez não pague seu terno, Sr. Almeida, mas paga meu aluguel com dignidade, respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. E isso vale mais que qualquer etiqueta italiana. Um murmúrio percorreu o salão. Ninguém falava assim com Gustavo Almeida. O empresário de 38 anos, dono de uma das maiores incorporadoras do país, conhecido tanto por seus empreendimentos de luxo quanto por seu temperamento implacável, raramente era desafiado, especialmente por uma garçonete. Os amigos ao seu redor pareciam chocados, mas Gustavo apenas estreitou os olhos, um brilho perigoso surgindo neles. Como é seu nome? Perguntou a voz agora mais suave, mas não menos intimidadora. Teresa Silva, respondeu ela, lutando contra o impulso de desviar o olhar. Bem, Teresa Silva. Ele deu um passo à frente tão próximo que ela podia sentir o cheiro da colônia importada que ele usava. Você parece ter uma língua afiada para alguém que serve bebidas para sobreviver. Naquele momento, a orquestra fez uma pausa e 3 mulheres deslumbrantes entraram no centro do salão.
Vestidas com trajes vermelhos que fluíam como fogo líquido, começaram uma elaborada coreografia que imediatamente capturou a atenção de todos. Teresa reconheceu os movimentos, uma fusão de dança contemporânea com toques de tango e balé clássico. Eram claramente dançarinas profissionais, suas técnicas impecáveis, seus movimentos perfeitamente sincronizados. Impressionante, não é? Comentou Gustavo, notando o olhar de Teresa. Contratei as melhores dançarinas do país para minha festa. Afinal, só o melhor é suficiente para Gustavo Almeida. Os aplausos ecoaram pelo salão quando as dançarinas finalizaram o primeiro número. Teresa continuava parada, a bandeja ainda em mãos, sabendo que deveria voltar ao trabalho, mas incapaz de se mover. Havia algo hipnótico naquelas mulheres. Não apenas pela técnica perfeita, mas pelo modo como comandavam o espaço, como exigiam respeito. Deveríamos voltar à festa, Gustavo, sugeriu um dos homens ao seu lado. Aquelas herdeiras dos Monteiro não param de olhar para cá. Gustavo fez um gesto de descaso. Todas iguais, murmurou, sem tirar os olhos de Teresa. Sabem o preço de tudo e o valor de nada. Então, como se tomado por uma ideia repentina, ele sorriu. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Diga-me, Teresa Silva, você dança? A pergunta pegou Teresa desprevenida. Por um instante, imagens de sua infância inundaram sua mente. O pequeno quintal de terra batida em Vitória da Conquista, na Bahia, o rádio velho da avó tocando forró, samba e lambada, os pés descalços aprendendo ritmos que o corpo parecia já conhecer. Todos dançam, Sr. Almeida, respondeu ela cautelosa. Alguns com mais técnica, outros com mais alma. Os olhos dele brilharam e ele soltou uma risada genuinamente divertida. Filosofando sobre dança agora, ele se virou para os amigos. Ouçam isso, cavalheiros. Nossa garçonete é uma especialista em dança. As risadas aumentaram e Teresa sentiu o rosto queimar novamente. Estava prestes a se afastar quando Gustavo a segurou gentilmente pelo cotovelo. Sabe o que eu acho? Ele apontou para as dançarinas profissionais que agora circulavam pelo salão, conversando com os convidados. Caso-me com você se dançar melhor que elas. A declaração foi seguida por uma explosão de gargalhadas. Os amigos de Gustavo bateram em suas costas, congratulando-o pela piada. Algumas pessoas próximas olharam para Teresa com pena, outras com diversão maliciosa. Não seja tão cruel, Gustavo, riu um homem de meia idade com bigode fino. A pobre moça já está mortificada. Mas Teresa não estava mortificada, estava furiosa. A humilhação pública, o deboche, a certeza dele de que ela jamais poderia se comparar àquelas dançarinas, tudo isso fervia dentro dela. E por trás da raiva, uma voz distante e familiar ecoava em sua mente. A voz de sua avó, Dona Zefa. Quando dançamos, minha filha, não importa se é num palácio ou num terreiro, a dança é nossa. Vem da alma, e alma não tem preço, nem dono. Teresa colocou a bandeja sobre uma mesa próxima, seu movimento tão brusco que fez os copos tilintarem. Então, com dedos firmes, começou a desabotoar o pequeno avental preto que fazia parte de seu uniforme. O que você está fazendo? Perguntou Gustavo, a diversão em seu rosto dando lugar à confusão. Aceitando seu desafio, Sr. Almeida, respondeu ela, removendo o avental e colocando-o dobrado sobre a bandeja. O sorriso de Gustavo vacilou, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em minha vida. Um círculo começou a se formar ao redor deles, convidados curiosos, atraídos pela cena em comum. Teresa podia sentir o olhar do gerente do buffet do outro lado do salão, provavelmente se perguntando o que diabos estava acontecendo. Ela sabia que provavelmente perderia o emprego, mas naquele momento não se importava. Você está disposto a cumprir sua palavra, Sr. Almeida? Perguntou ela, erguendo o queixo desafiadoramente. Ou só sabe fazer apostas que tem certeza que não vai perder?
Os amigos de Gustavo trocaram olhares divertidos. Era raro ver alguém desafiar o empresário tão diretamente. Gustavo, ela está te desafiando, provocou um deles, um jovem loiro de terno azul marinho. Não vai aceitar? O orgulho de Gustavo estava em jogo agora. Ele olhou para Teresa, depois para as dançarinas profissionais e sorriu com confiança renovada. Por que não? Ele deu de ombros, ajeitando os punhos da camisa. Será o entretenimento mais inusitado da noite. Então, elevando a voz para que todos ao redor pudessem ouvir, declarou: Atenção, senhoras e senhores! Parece que teremos uma apresentação especial esta noite. Nossa colaboradora do buffet acredita que pode superar as dançarinas que contratei. Os murmúrios aumentaram. Alguns riram, outros pareciam desconfortáveis com a situação. As próprias dançarinas profissionais agora observavam a cena com expressões que variavam entre curiosidade e desdém. E para tornar as coisas mais interessantes, continuou Gustavo, o sorriso arrogante de volta aos lábios. Eu prometi que me casaria com ela se conseguisse dançar melhor que minhas contratadas. O que acham disso? A reação foi uma mistura de risos e exclamações de surpresa. Alguns aplaudiram, claramente encarando tudo como uma grande piada. Teresa permaneceu imóvel, o coração batendo forte no peito, mas a determinação firme no olhar. Gustavo se aproximou novamente, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Não se preocupe, querida. Quando você fizer papel de tola, prometo que não vou demiti-la. Pode continuar servindo champanhe, desde que não o derrame em mais ninguém. Teresa sorriu, um sorriso tranquilo que o pegou de surpresa. O senhor ainda não entendeu, não é? Respondeu ela suavemente. Não tenho medo de fazer papel de tola, tenho medo de nunca tentar. Com isso, ela se virou e caminhou em direção ao centro do salão, onde as dançarinas haviam se apresentado minutos antes. O gerente do buffet começou a se mover em sua direção, mas Gustavo o deteve com um gesto. Ele queria ver até onde aquela garçonete atrevida iria. Teresa parou no centro do espaço aberto, consciente de todos os olhares fixos nela. Seu uniforme simples, calça preta, camisa branca com gola, sapatos baixos e confortáveis, não era exatamente um traje de dança. Seu cabelo castanho estava preso em um coque simples, sem qualquer maquiagem elaborada ou joias. Ela não poderia parecer mais diferente das dançarinas profissionais com seus vestidos vermelhos deslumbrantes. Por um momento, a dúvida a assaltou. O que estava fazendo? Estava prestes a arriscar seu emprego, sua dignidade, tudo por causa de um desafio lançado por um homem arrogante que provavelmente a esqueceria no minuto seguinte? Mas então, como se respondesse às suas dúvidas, a memória de sua avó voltou com força total. Dona Zefa, aos 70 anos, dançando descalça na feira de domingo, os olhos fechados, o corpo movendo-se como se tivesse 20. A dança não precisa de palco, minha filha. Ela só precisa de verdade. Teresa respirou fundo e fez um sinal para o maestro da orquestra. O homem pareceu confuso, mas depois de um olhar de Gustavo, que observava tudo com interesse crescente, ele assentiu. Alguma música em particular? Perguntou ele, inclinando-se em sua direção. Teresa pensou por um momento, então sorriu. Tico-tico no fubá, respondeu, surpreendendo a todos. Não era uma escolha óbvia para uma apresentação de dança em um evento tão elegante, mas era perfeita para o que ela pretendia. O maestro ergueu as sobrancelhas, mas deu a indicação à orquestra. Os primeiros acordes da icônica música brasileira começaram a preencher o salão, e Teresa fechou os olhos por um segundo. Vó Zefa, essa é para a senhora. Quando abriu os olhos novamente, não via mais o salão luxuoso. Os olhares críticos, as roupas caras ou mesmo Gustavo Almeida com seu sorriso de escárnio. Via apenas o espaço, sentindo a música percorrer seu corpo como eletricidade. E então, Teresa começou a dançar.
Os primeiros movimentos foram sutis, um balançar de quadris, um rodar de pulsos, pés que pareciam mal tocar o chão. Mas logo, seu corpo inteiro estava em movimento, transformando o ritmo acelerado em uma narrativa visual que mesclava samba com elementos de dança contemporânea. Não havia técnica estudada, não havia contagens precisas ou nomes em francês para os passos que executava. Havia apenas o conhecimento instintivo do corpo que cresceu dançando, que aprendeu a se expressar através do movimento antes mesmo das palavras. O que começou como uma tentativa de zombaria por parte da plateia, logo se transformou em admiração genuína. Teresa não apenas dançava, ela contava uma história. Seus movimentos falavam de alegria, de luta, de saudade, de amor. A garçonete tímida havia desaparecido e em seu lugar estava uma mulher que comandava o espaço com uma presença magnética que ninguém conseguia ignorar. As dançarinas profissionais observavam inicialmente com desdém, depois com surpresa e finalmente com um respeito relutante. O que Teresa não tinha em técnica formal compensava com uma autenticidade que era impossível de ensinar. No auge da música, ela executou uma sequência de giros que fez o salão inteiro prender a respiração, culminando em um movimento final que combinava força e delicadeza de uma forma que parecia desafiar a própria gravidade. Quando a música chegou ao fim, Teresa parou, o peito arfante, uma pequena gota de suor escorrendo pela têmpora. O silêncio que se seguiu durou apenas uma fração de segundo, mas pareceu uma eternidade. E então, como uma barragem que se rompe, a sala explodiu em aplausos. Pessoas que momentos antes olhavam para ela com desdém, agora gritavam "bravo" e batiam palmas entusiasticamente. Até mesmo as dançarinas profissionais aplaudiam, embora com expressões mais contidas. Teresa finalmente permitiu-se procurar Gustavo com o olhar. Ele estava exatamente onde o deixara, mas não havia mais escárnio em seu rosto. Seus olhos verdes estavam arregalados, a boca ligeiramente aberta, uma expressão de absoluto espanto congelada em suas feições perfeitas. Pela primeira vez naquela noite, Gustavo Almeida estava completamente sem palavras. E Teresa, a garçonete que acabara de derramar champanhe em seu smoking de R$10.000, sorriu. Os aplausos continuavam a ecoar pelo salão enquanto Teresa permanecia no centro, o coração martelando contra o peito. A adrenalina da dança começava a diminuir e a realidade do que acabara de fazer gradualmente tomava conta de sua consciência. Havia desafiado publicamente Gustavo Almeida, abandonado seu posto de trabalho no meio do turno e provavelmente acabara de perder seu emprego. Extraordinário. Simplesmente extraordinário, exclamou uma senhora elegante, aproximando-se para apertar a mão de Teresa. Onde você estudou dança, querida? Teresa sorriu timidamente. Não estudei, senhora. Aprendi com minha avó. E revelação pareceu impressionar ainda mais a mulher, que logo foi seguida por outros convidados, todos querendo cumprimentar a garçonete que havia transformado o evento da noite. Entre elogios e perguntas, Teresa mantinha os olhos fixos em Gustavo, que ainda não se movera de seu lugar. Finalmente, ele começou a caminhar em sua direção, abrindo caminho entre os convidados com aquela autoridade natural dos que estão acostumados a ter passagem. O burburinho diminuiu gradualmente à medida que ele se aproximava, até que um silêncio expectante tomou conta do salão. "Onde aprendeu a dançar assim?" perguntou ele. A voz controlada, mas os olhos incapazes de esconder a fascinação. "Já disse, Sr. Almeida, alguns dançam com técnica, outros com alma." Um murmúrio de aprovação percorreu a plateia. A resposta direta, sem submissão, claramente agradava a muitos dos presentes, que observavam a cena como se fosse o clímax de uma peça de teatro. "E você, obviamente, dança com alma", completou ele, um leve sorriso se formando no canto de sua boca. "Quem diria que por trás desse uniforme simples se esconde tanto talento?" Teresa sustentou seu olhar, recusando-se a ser intimidada agora, mesmo com o coração acelerado.
Por trás de qualquer uniforme existe uma pessoa completa, Sr. Almeida, com sonhos, habilidades e dignidade. Gustavo ergueu as sobrancelhas, visivelmente surpreso com a resposta, mas antes que pudesse replicar, seu amigo de bigode fino se aproximou, dando tapinhas em suas costas. Bem, Gustavo, parece que temos um impasse aqui, disse ele rindo. Quem diria que sua aposta te colocaria nessa situação? A garçonete claramente superou suas dançarinas contratadas. As 3 dançarinas profissionais que observavam a cena de perto pareceram desconfortáveis, mas não contestaram. Era evidente para todos no salão que o que Teresa fizera transcendia a técnica formal. Havia sido uma apresentação que tocara a todos de uma maneira que a perfeição coreografada não conseguira. Gustavo não respondeu imediatamente. Seus olhos verdes estudavam Teresa com uma intensidade desconcertante, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Acho que devo um pedido de desculpas, disse ele finalmente, surpreendendo a todos, inclusive Teresa. Subestimei você, senhorita Silva. Antes que Teresa pudesse responder, uma voz estridente cortou o momento. Teresa, que diabos você pensa que está fazendo? O gerente do buffet, um homem de meia idade com o rosto vermelho de fúria, avançava em sua direção. Em suas mãos, o pequeno avental preto que ela havia deixado sobre a bandeja. Abandonar seu posto, fazer cena na frente dos clientes. Você está despedida. O homem praticamente cuspiu as palavras, jogando o avental contra ela. Teresa pegou o tecido no ar, o rosto queimando de vergonha. A mágica do momento havia se quebrado, e ela voltava a ser apenas a garçonete que havia rompido todas as regras. Petrônio, não seja tão dramático, interveio Gustavo, sua voz carregada de uma autoridade tranquila. A senhorita Silva proporcionou o melhor entretenimento da noite. Se alguém merece ser repreendido, sou eu, por tê-la desafiado. Senhor Almeida, com todo respeito, ela abandonou suas funções e eu assumo total responsabilidade, interrompeu Gustavo. Na verdade, a apresentação dela foi a meu pedido. Considere como um serviço adicional que vocês prestaram esta noite. Com adicional no pagamento, é claro. Petrônio parecia confuso, olhando de Gustavo para Teresa e de volta para Gustavo. Bem, se o senhor insiste, murmurou ele, ainda não totalmente convencido. Mesmo assim, Teresa, volte imediatamente ao trabalho. Na verdade, Gustavo sorriu, um sorriso que não deixava espaço para discussão. A senhorita Silva agora é minha convidada especial. Providencie para que outra pessoa cubra suas funções pelo resto da noite. Um silêncio atônito caiu sobre o grupo. Teresa olhou para Gustavo, incerta se tinha ouvido corretamente. Senhor Almeida, eu não posso simplesmente... Claro que pode, Petrônio. Gustavo colocou a mão no ombro do gerente, guiando-o gentilmente para longe. Tenho certeza que seu excelente buffet pode lidar com um funcionário a menos por algumas horas, especialmente quando é a meu pedido, não é mesmo? O gerente lançou um último olhar irritado para Teresa antes de se afastar, resmungando algo sobre falta de profissionalismo. Teresa permaneceu onde estava, segurando o avental preto, sentindo-se subitamente exposta agora que a euforia da dança havia passado. Bem, senhorita Silva. Gustavo voltou-se para ela, oferecendo seu braço com um gesto surpreendentemente cavalheiresco. Acho que me deve uma conversa. Afinal, não é todo dia que sou desafiado e vencido de maneira tão espetacular. Teresa hesitou. Sua intuição a alertava sobre os perigos de aceitar qualquer coisa de um homem como Gustavo Almeida, rico, poderoso e acostumado a conseguir tudo o que queria. Por outro lado, sua curiosidade natural a impelia a descobrir o que se escondia por trás daquela fachada de arrogância. Você não precisa ter medo de mim, sabia? Comentou ele, interpretando corretamente sua hesitação. Não mordo, pelo menos não sem ser convidado. Houve algumas risadinhas abafadas ao redor e Teresa sentiu o rosto esquentar.
mas algo no olhar dele, uma vulnerabilidade momentânea talvez, a fez tomar uma decisão. Muito bem, Sr. Almeida, respondeu, aceitando relutantemente seu braço. Mas apenas por alguns minutos. Ainda tenho contas para pagar e preciso deste emprego. Gustavo a conduziu para longe do centro do salão, em direção a uma varanda ampla que se abria para os jardins iluminados do hotel. A noite de São Paulo estendia-se à frente deles, um tapete de luzes cintilantes sob um céu escuro. Nani sabe, começou ele, apoiando-se no parapeito de mármore. Em todos os meus 38 anos, nunca fui surpreendido como esta noite. Teresa permaneceu em silêncio, observando seu perfil recortado contra as luzes da cidade. De perto, notava detalhes que não havia percebido antes. Pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos, uma cicatriz quase imperceptível próxima à têmpora, o cansaço velado por trás da postura impecável. "Não vai dizer nada?" perguntou ele, virando-se para encará-la. "O que o senhor quer que eu diga?" Gustavo soltou uma risada baixa. "Para começar, pode parar de me chamar de senhor. Faz com que eu me sinta como meu pai." "Está bem, Gustavo", concedeu ela, sentindo-se estranha por usar seu primeiro nome. "Ainda não entendi por que me trouxe aqui." Ele a estudou por um momento antes de responder. "Curiosidade, talvez. Quero entender como uma garçonete dança como você dançou lá dentro. Quero saber quem é Teresa Silva." Havia algo na maneira como ele pronunciou seu nome que enviou um arrepio pela espinha de Teresa. Não era apenas interesse casual. Havia uma intensidade nele que ela não conseguia decifrar completamente. "Não há muito para entender", respondeu ela, dando de ombros. "Nasci em Vitória da Conquista, na Bahia. Minha avó me criou e me ensinou a dançar. Vim para São Paulo há 5 anos, buscando, não sei ao certo o quê. Uma vida melhor, suponho." "E encontrou?" A pergunta era simples, mas carregada de significado. Teresa olhou para a cidade abaixo, pensando na resposta. "Encontrei uma vida diferente", disse finalmente, "com seus próprios desafios e recompensas. Não é melhor nem pior, apenas diferente." Gustavo assentiu como se compreendesse perfeitamente. "E a dança? Por que nunca buscou isso profissionalmente? Com o seu talento?" "Com o meu talento, mas sem dinheiro, sem conexões, sem educação formal em dança", completou ela sem amargura, apenas constatando fatos. "O mundo não funciona apenas com talento, Gustavo. Você deveria saber disso melhor que ninguém." Ele se virou completamente para ela agora, deixando a vista da cidade para trás. "Você sempre é tão direta? Só quando alguém derrama champanhe em mim ou me desafia a dançar na frente de centenas de pessoas", respondeu ela com um pequeno sorriso. Para sua surpresa, Gustavo riu. Um riso genuíno, não o riso contido e calculado que demonstrara no salão. "Justo." Ele a observou por mais um momento, então, como se tomasse uma decisão súbita, declarou: "Quero te fazer uma proposta." Teresa imediatamente ficou tensa, dando um pequeno passo para trás. "Não é esse tipo de proposta", esclareceu ele rapidamente, notando sua reação. "Ah, por quem me toma? Por um homem rico e poderoso que acabou de ser publicamente desafiado por uma garçonete?", respondeu ela sem hesitar. Não seria a primeira vez que alguém na sua posição tentaria reacertar seu poder. Algo passou pelos olhos de Gustavo. Raiva, talvez, ou surpresa pela franqueza dela, mas foi substituído rapidamente por um respeito relutante. "Você tem razão em ser cautelosa", admitiu ele. "Mas minha proposta é estritamente profissional. Quero contratá-la." "Contratá-la?" Teresa ergueu as sobrancelhas. "Para quê? Servir bebidas em sua casa?" "Para dançar", respondeu ele simplesmente. "Tenho um evento importante em 2 semanas, uma gala beneficente no Teatro Municipal. Estava planejando contratar aquelas mesmas dançarinas que você acabou de superar. Mas agora..." Ele fez um gesto vago com a mão. "Digamos que meus planos mudaram." Teresa o encarou, certa de que havia algum tipo de armadilha. "Porque há centenas de dançarinas profissionais em São Paulo." "Exatamente por isso", respondeu ele. "Todas iguais."
todas previsíveis. Você é diferente, autêntica. E depois do espetáculo desta noite, meus convidados não aceitariam nada menos. Teresa não respondeu imediatamente, ponderando a oferta. Uma apresentação no Teatro Municipal era o tipo de oportunidade que ela jamais sonharia ter. Por outro lado, envolver-se com Gustavo Almeida, de qualquer forma, parecia arriscado. Quanto? Perguntou finalmente, decidindo que, pelo menos, precisava saber todos os detalhes antes de recusar. Gustavo mencionou uma quantia que fez os olhos de Teresa se arregalarem. Era mais do que ela ganhava em 3 meses de trabalho como garçonete. É uma proposta séria, continuou ele, notando sua surpresa. Obviamente você precisará de um vestido adequado, cabelo, maquiagem, tudo providenciado por mim, claro. E o que exatamente eu teria que fazer? Uma apresentação solo de 5 minutos. Mais algumas danças durante a recepção, talvez. Simples assim. Teresa mordeu o lábio inferior, pensativa. E quanto à sua aposta? Perguntou ela repentinamente. Sobre se casar comigo se eu dançasse melhor que suas dançarinas contratadas. Por um instante, Gustavo pareceu genuinamente desconcertado. Claramente não esperava que ela mencionasse isso. Aquilo foi uma brincadeira, uma provocação tola. Ele passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto surpreendentemente vulnerável para alguém tão controlado. Você não levou a sério, levou? Teresa o estudou por um momento antes de sorrir. Não, Gustavo, não levei a sério. Ela deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Mas você deveria ser mais cuidadoso com suas promessas. Nunca se sabe quando alguém pode fazê-lo cumpri-las. Algo na maneira como ela disse isso, o tom suave mas firme, a confiança recém-descoberta, fez Gustavo encará-la com um interesse renovado. Não era apenas a dançarina talentosa ou a garçonete atrevida que o intrigava agora. Era Teresa Silva por inteiro, um enigma que ele subitamente queria desvendar. Então, disse ele, estendendo a mão, temos um acordo? Teresa olhou para a mão estendida, depois para os olhos verdes que a observavam intensamente. Uma voz interior a alertava para ter cuidado, para não se deixar seduzir por promessas de dinheiro e oportunidades. Mas outra voz, estranhamente semelhante à de sua avó, a incentivava a arriscar, a dançar não apenas com os pés, mas com a vida. Lentamente, ela estendeu a mão e apertou a dele. Temos um acordo. O toque enviou uma corrente elétrica pelo braço de Teresa, e por um momento fugaz, ela vislumbrou algo nos olhos de Gustavo que sugeria que ele sentira o mesmo. Mas o momento passou, e ele soltou sua mão, retomando a compostura de empresário eficiente. Excelente. Minha assistente entrará em contato amanhã com todos os detalhes. Teresa assentiu, ainda não totalmente convencida de que havia tomado a decisão certa. Mas algo dentro dela sabia que sua vida acabara de mudar irrevogavelmente. Acho que devo voltar ao trabalho agora, disse ela, ajeitando o uniforme. Claro, concordou Gustavo. Não quero ser responsável por mais problemas com seu chefe. Quando Teresa se virou para sair, ele a chamou uma última vez. Teresa! Ela parou, olhando por cima do ombro. Obrigado, disse ele, a palavra soando estranha em seus lábios, como se não estivesse acostumado a pronunciá-la. Por me lembrar que ainda posso ser surpreendido. Teresa apenas sorriu antes de retornar ao salão, deixando Gustavo Almeida sozinho na varanda, contemplando a cidade e a estranha reviravolta que sua vida acabara de tomar. O que nenhum dos dois sabia era que aquela noite, aquela dança e aquele acordo eram apenas o início de algo muito maior, que transformaria ambas as suas vidas de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. O pequeno apartamento de Teresa no bairro do Capão Redondo parecia ainda menor na manhã seguinte. Sentada na beirada da cama de solteiro, ela encarava o cartão de visitas em suas mãos, como se fosse um objeto alienígena. Letras douradas em relevo sobre papel grosso informavam: Isabela Neves, assistente executiva, Grupo Almeida. E ele realmente te contratou para dançar?
Assim, do nada? Jéssica, sua colega de apartamento e também garçonete, parecia tão incrédula quanto Teresa se sentia. Difícil de acreditar, né? Teresa virou o cartão entre os dedos. Parece coisa de filme. Jéssica se jogou na única poltrona do quarto. Um móvel de segunda mão com o estofado surrado. Menina, você dançou na cara de um dos homens mais ricos do Brasil e ele te ofereceu um contrato em vez de te processar. Isso não é filme, é milagre. Teresa sorriu, ainda tentando processar os eventos da noite anterior. Após sua conversa com Gustavo na varanda, ela havia voltado ao trabalho como se nada tivesse acontecido, ignorando os olhares curiosos dos outros funcionários e os comentários sussurrados dos convidados. No final do turno, estava convencida de que tudo não passara de um delírio momentâneo, que Gustavo Almeida nunca entraria em contato, que a proposta havia sido apenas uma maneira elegante de salvar as aparências após a cena que ela causara. Mas então, às 8h15 da manhã, seu celular tocara. Uma voz feminina, educada porém firme, apresentara-se como Isabela Neves, assistente pessoal de Gustavo Almeida. A mulher confirmara a proposta feita na noite anterior e pedira para encontrar Teresa às 14h, no endereço de um ateliê nos Jardins. E se for algum tipo de armadilha? Questionou Teresa, verbalizando o medo que a atormentava desde o telefonema. E se ele só estiver querendo se vingar por eu tê-lo humilhado na frente dos amigos? Jéssica revirou os olhos. O cara é bilionário, não um vilão de novela mexicana. Além disso, a proposta foi para você dançar em um evento beneficente no Teatro Municipal, não para um show privado na mansão dele. Teresa mordeu o lábio, pensativa. Jéssica tinha razão, é claro, mas ainda era difícil acreditar que sua vida pudesse mudar tão drasticamente por causa de uma única dança. Não vou ficar pensando nisso o dia todo, decidiu Teresa levantando-se. Vou descobrir a verdade em algumas horas, de qualquer forma. Enquanto se preparava para o encontro, Teresa tentou ignorar o frio na barriga. O chuveiro com água morna, nunca realmente quente, por conta do chuveiro elétrico antigo, o café coado no filtro de pano, o ônibus lotado, a rotina familiar ajudava a ancorar seus pensamentos, a lembrá-la de quem era e de onde vinha. Porque por mais tentadora que fosse a ideia de dançar no Teatro Municipal, Teresa Silva sabia exatamente seu lugar no mundo. E não era nos salões dourados, frequentados por pessoas como Gustavo Almeida. A viagem de ônibus do Capão Redondo até os Jardins levou quase 2 horas. Teresa observava pela janela a paisagem de São Paulo transformar-se gradualmente. Os prédios ficando mais altos, as ruas mais limpas, as pessoas mais bem vestidas. 2 mundos na mesma cidade, separados não apenas por distância física, mas por um abismo socioeconômico que poucos conseguiam atravessar. Quando finalmente desceu no ponto mais próximo do endereço indicado, Teresa sentiu-se deslocada. Vestida com sua melhor calça jeans, uma blusa branca simples e sapatilhas pretas. Ela era claramente uma forasteira naquele reino de boutiques elegantes e cafeterias com nomes franceses. O ateliê ocupava o andar superior de um prédio de arquitetura moderna. Teresa hesitou diante da porta de vidro, respirou fundo e finalmente entrou. "Posso ajudar?" Uma recepcionista de cabelos impecavelmente alisados olhou-a de cima a baixo, o tom de voz sugerindo que Teresa havia entrado no lugar errado. "Tenho um encontro com Isabela Neves às 2h", respondeu Teresa, tentando soar mais confiante do que se sentia. A expressão da recepcionista mudou instantaneamente. "Ah, você deve ser Teresa Silva." O sorriso agora era caloroso, quase exagerado. "Estamos esperando por você. Por favor, me acompanhe." Teresa seguiu a mulher por um corredor decorado com fotografias de modelos em trajes elaborados, até uma sala ampla com paredes de vidro. No centro, uma mulher alta e elegante, com cabelos grisalhos cortados em um Chanel perfeito,
Conversava com uma jovem que Teresa reconheceu imediatamente como Isabela Neves, a mesma que havia lhe entregado o cartão na noite anterior, após a festa. Senhorita Silva, que prazer conhecê-la. A mulher mais velha avançou com a mão estendida. Sou Valentina Moretti. Gustavo me pediu para cuidar pessoalmente do seu figurino para o evento. Teresa apertou a mão oferecida, sentindo-se cada vez mais como Alice no País das Maravilhas. Prazer em conhecê-la, senhora Moretti. Por favor, Valentina, insistiu a estilista, circulando ao redor de Teresa com olhar analítico. Gustavo me contou sobre sua apresentação, mas não mencionou que você seria tão... perfeita. Na perfeita? Teresa olhou para baixo, consciente de suas roupas simples e do cabelo preso em um rabo de cavalo básico. Sim, perfeita. Valentina parou à sua frente, os olhos brilhando. Seus traços, sua postura, a maneira como você se move, há uma autenticidade em você que é impossível de fabricar. Exatamente o que Gustavo descreveu. Teresa sentiu o rosto esquentar. Ele falou sobre mim. Isabela, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. O senhor Almeida está muito impressionado com seu talento, senhorita Silva. É por isso que estamos aqui. Ele quer garantir que você tenha tudo o que precisa para brilhar no evento. Antes que Teresa pudesse responder, a porta da sala se abriu e uma voz familiar preencheu o ambiente. Vejo que já se conheceram. Gustavo Almeida entrou na sala impecável em um terno azul marinho que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo. Sem os efeitos do álcool ou a tensão do confronto da noite anterior, Teresa podia observá-lo mais claramente agora. O modo como ele se movia com uma confiança tranquila, o sorriso que parecia ensaiado, mas que ocasionalmente mostrava lampejos de genuína emoção, os olhos verdes que pareciam registrar tudo à sua volta. Senhor Almeida, cumprimentou Teresa formalmente, incerta de como se comportar nesse novo contexto. Gustavo, corrigiu ele, aproximando-se. Achei que já tínhamos estabelecido isso ontem. Havia algo diferente em seu tom agora, uma suavidade que não estava presente na noite anterior, como se, longe dos olhares de seus pares da alta sociedade, ele pudesse se permitir ser mais humano. Valentina é a melhor estilista do país, continuou ele, indicando a mulher mais velha. Ela vai criar algo especial para sua apresentação. Isso é muito generoso, respondeu Teresa, ainda desconfortável. Mas não tenho certeza se preciso de algo tão elaborado. Posso dançar com roupas simples. Gustavo e Valentina trocaram olhares. Teresa. Gustavo se aproximou mais, baixando a voz, como se compartilhasse um segredo. O evento no Teatro Municipal não é apenas uma apresentação. É um statement. As pessoas mais influentes do país estarão lá. E quero que elas vejam o que eu vi ontem. Uma talentosa dançarina que merece estar no centro do palco, não servindo taças de champanhe. Havia uma intensidade em suas palavras que deixou Teresa momentaneamente sem fala. Por um instante fugaz, ela quase acreditou nele, quase acreditou que realmente se tratava apenas de reconhecimento de seu talento. Por que eu? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que não contratar uma dançarina profissional? Alguém com formação, com currículo? Gustavo pareceu genuinamente perplexo com a pergunta. Você realmente não sabe? Ele balançou a cabeça, um sorriso incrédulo nos lábios. Teresa, o que você fez ontem não é algo que se aprende em academias de dança. É algo que você é, autêntica, verdadeira, apaixonada. E é exatamente isso que quero mostrar nesse evento. Teresa sentiu o coração acelerar. Era difícil não se deixar envolver por suas palavras, pela maneira como seus olhos pareciam focados exclusivamente nela, como se naquele momento nada mais importasse. Bem, interveio Valentina, quebrando o momento. Vamos começar? Tenho várias ideias para seu figurino, Teresa, mas preciso tirar suas medidas primeiro. As horas seguintes passaram num turbilhão. Teresa foi medida, fotografada, questionada sobre suas preferências de cores e tecidos.
Valentina fazia esboços rápidos enquanto conversavam, ocasionalmente mostrando-os a Gustavo, que permaneceu na sala durante todo o processo, oferecendo opiniões e sugestões. Nada muito formal, insistiu ele em determinado momento. Quero que ela pareça real, não uma boneca de vitrine. Entendo perfeitamente, concordou Valentina, os olhos brilhando com inspiração. Estou pensando em algo que mescle elementos tradicionais brasileiros com uma abordagem contemporânea. Algo que conte uma história. Teresa observava a interação entre os dois, ainda se sentindo ligeiramente deslocada, como se estivesse assistindo a um filme sobre outra pessoa. Mas quando Valentina lhe mostrou o esboço final, um vestido que parecia capturar exatamente a essência do que Teresa sentira ao dançar na noite anterior, ela não pôde conter uma exclamação de surpresa. É lindo! As palavras escaparam antes que pudesse se conter. Ficará ainda mais lindo em você, garantiu Valentina. Precisaremos de mais algumas provas, claro, mas tenho certeza que o resultado será excepcional. Quando finalmente terminaram, já passava das 5 da tarde. Teresa percebeu que perderia o ônibus direto para casa e teria que fazer baldeações, chegando provavelmente depois das 8. Posso oferecer uma carona? Perguntou Gustavo, como se lesse seus pensamentos. Não é necessário, respondeu Teresa rapidamente. Estou acostumada com transporte público. Algo passou pelos olhos dele. Frustração, talvez, ou preocupação. Tem certeza? São mais de 2 horas de viagem até o Capão Redondo e já está escurecendo. Teresa congelou. Como sabe onde moro? Foi a vez de Gustavo parecer desconfortável. Fiz uma pequena pesquisa antes de firmar nosso contrato. Procedimento padrão. Teresa sentiu uma onda de indignação. Claro que ele investigaria sua vida. Provavelmente sabia tudo sobre ela agora. Seu endereço, seu histórico de trabalhos, talvez até detalhes sobre sua família na Bahia. Entendo, respondeu ela da voz fria. Bem, então deve saber que sobrevivo perfeitamente bem sem a caridade de caronas. Gustavo pareceu genuinamente surpreso com sua reação. Não é caridade, Teresa, é uma cortesia de um colega para outro. Colega? Teresa riu, um som desprovido de humor. Você é dono de metade de São Paulo. Eu sou uma garçonete que você viu dançar uma vez. Não somos colegas. O silêncio que se seguiu foi tenso. Isabela e Valentina, percebendo o clima, discretamente se afastaram, fingindo ocupar-se com os tecidos e desenhos. Você está certa, disse Gustavo finalmente, a voz controlada. Não somos colegas, ainda. Mas também não sou seu inimigo, Teresa, nem seu salvador. Sou apenas alguém que reconheceu seu talento e quer oferecer uma oportunidade. Havia algo na maneira como ele disse isso, uma sinceridade inegável, que fez Teresa reconsiderar sua postura defensiva. Me desculpe, disse ela após um momento. Não estou acostumada a tudo isso. Ela fez um gesto vago, indicando o ateliê luxuoso. É um mundo muito diferente do meu. Gustavo a estudou por um instante antes de responder. Talvez não sejam mundos tão diferentes assim, apenas lados opostos da mesma cidade. Por alguma razão, aquelas palavras tocaram Teresa mais profundamente do que esperava. Havia algo na maneira como ele as pronunciou, sem condescendência, sem romantização da pobreza, apenas uma constatação simples de uma verdade compartilhada. Mesmo assim, continuou ela, recuperando a compostura, prefiro ir para casa sozinha, mas obrigada pela oferta. Gustavo assentiu, respeitando sua decisão. Como quiser, Isabela entrará em contato amanhã com mais detalhes sobre o ensaio. Temos apenas 2 semanas, então o tempo é curto. Estarei pronta, prometeu Teresa, subitamente ansiosa para encerrar aquele encontro e voltar para a familiaridade de seu pequeno apartamento, onde poderia processar tudo o que estava acontecendo. Quando finalmente saiu do ateliê, o sol já se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa.
No ponto de ônibus, observando os carros de luxo passarem, Teresa se perguntou em que exatamente havia se metido. Era apenas uma apresentação de dança, dizia a si mesma. Uma oportunidade única, um dinheiro que faria diferença em sua vida, nada mais. Mas enquanto o ônibus lotado avançava lentamente pelas ruas congestionadas, levando-a de volta para seu mundo, Teresa não conseguia esquecer o olhar de Gustavo, intenso, questionador, como se ele também estivesse tentando entender o que havia entre eles. Algo além de um contrato, além de uma dança. Algo que nenhum dos dois ainda conseguia nomear. O estúdio de dança no bairro da Liberdade era um espaço surpreendentemente despretensioso, considerando que havia sido alugado por Gustavo Almeida. Grandes janelas deixavam entrar a luz natural, iluminando o assoalho de madeira polida e as paredes espelhadas. Teresa chegou 15 minutos antes do horário marcado, vestindo leggings pretas e uma camiseta simples. Esperava encontrar Isabela ou algum assistente, mas o estúdio parecia vazio. "Olá!", chamou ela, colocando sua bolsa surrada em um canto. "Aqui atrás", uma voz masculina respondeu. Teresa seguiu o som até uma pequena sala adjacente, onde encontrou Gustavo mexendo em um aparelho de som. Vestia calça de moletom cinza e camiseta preta, uma visão tão diferente do empresário de terno impecável que ela quase não o reconheceu. "Você chegou cedo", comentou ele sorrindo. "Você também, aparentemente", respondeu Teresa, cruzando os braços, tentando disfarçar o desconforto. "Pensei que você mandaria algum coreógrafo profissional." Gustavo terminou de conectar seu celular ao sistema de som antes de responder. "Eu poderia, mas queria ver pessoalmente o processo. Além disso", acrescentou ele, com um brilho nos olhos, "tenho um gosto musical particular. Quero garantir que a música realce seu talento, não o contrário." Teresa ergueu as sobrancelhas intrigada. "E você entende de música para dança?" "Mais do que você imagina", respondeu ele com um sorriso enigmático. "Vamos para o salão principal." No amplo espaço do estúdio, Teresa fez alguns alongamentos básicos, enquanto Gustavo ajustava o volume do som. Os primeiros acordes de uma melodia suave preencheram o ambiente, uma versão instrumental de uma antiga canção nordestina que Teresa reconheceu imediatamente. "Luar do Sertão?", perguntou surpresa. Gustavo assentiu. "Uma releitura contemporânea. O que acha?" "É perfeita." Teresa não conseguiu esconder o espanto. Era exatamente o tipo de música que combinava com seu estilo de dança. Tradicional em sua essência, mas com uma abordagem moderna que a tornava acessível a um público mais amplo. "Achei que seria." Havia uma satisfação genuína na voz dele. "Quero que você coreografe sua própria apresentação, Teresa. Ninguém sabe melhor que você como expressar essa música através do movimento." Teresa ficou momentaneamente sem palavras. Em todos os seus cenários imaginados para esse ensaio, nunca havia considerado que teria liberdade criativa total. "Você tem certeza? É um evento importante, com pessoas influentes." "Precisamente por isso", interrompeu Gustavo, aproximando-se. "Quero que eles vejam algo autêntico, não mais uma apresentação ensaiada e artificial. Quero que sintam o que eu senti quando vi você dançar pela primeira vez." Havia uma intensidade em seus olhos que fez Teresa desviar o olhar, subitamente consciente da proximidade entre eles. "E o que você sentiu?" As palavras saíram quase como um sussurro. Gustavo demorou um momento para responder, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Liberdade", disse finalmente, como se por alguns minutos todas as regras e convenções sociais não importassem. Como se você dançasse não para impressionar, mas porque era impossível não dançar. Teresa o encarou, surpresa com a profundidade da observação. Ele havia captado exatamente o que a dança significava para ela. Não uma performance, mas uma necessidade, uma expressão de algo que não podia ser contido. "É exatamente isso",
confirmou ela, um sorriso involuntário se formando em seus lábios. Algo mudou no ar entre eles, uma tensão que não era desconfortável, mas eletrizante. Foi Gustavo quem quebrou o momento, afastando-se para aumentar o volume da música. Vamos trabalhar então? Temos apenas 10 dias até o evento. As horas seguintes passaram em um turbilhão criativo. Teresa deixou-se levar pela música, improvisando movimentos, experimentando transições, enquanto Gustavo observava, ocasionalmente oferecendo sugestões, ou pedindo para ver novamente determinada sequência. Para surpresa de Teresa, suas observações eram sempre perspicazes, demonstrando um entendimento de dança que ela não esperava de um empresário. Você dança? Perguntou ela durante uma pausa para a água, curiosidade finalmente vencendo a reserva. Gustavo riu, um som genuíno que raramente demonstrava em público. Não do jeito que você dança. Mas sim, tive aulas de dança de salão por anos. Parte do pacote de educação de um bom herdeiro, acrescentou ele com um toque de ironia. Não consigo imaginá-lo como um bom herdeiro, comentou Teresa, sentando-se no chão de madeira, as costas apoiadas na parede espelhada. E por que não? Gustavo sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para que a conversa parecesse íntima. Teresa deu de ombros. Não sei, você parece diferente, menos artificial que os outros ricaços que encontro servindo em eventos. Talvez porque eu também não nasci em berço de ouro, revelou Gustavo surpreendendo-a. Meu pai começou como ajudante de pedreiro, construiu a empresa do zero. Teresa virou-se para encará-lo, genuinamente interessada agora. Sério? Nunca imaginaria isso. Porque trabalho duro para parecer parte da elite, admitiu ele, com um sorriso autodepreciativo. É mais fácil fazer negócios quando eles acham que você sempre pertenceu ao clube. E você realmente pertence agora? A pergunta escapou antes que Teresa pudesse contê-la. Gustavo contemplou a questão por um momento. Financeiramente, sim, mas em alguns aspectos... Ele parou buscando as palavras certas. Digamos que ainda me sinto como um impostor às vezes, como se estivesse interpretando um papel. A honestidade da confissão pegou Teresa desprevenida. Era difícil reconciliar este homem vulnerável e reflexivo com o arrogante empresário que a humilhara na festa. É por isso que você reagiu daquele jeito quando derramei champanhe em você? Perguntou ela, incapaz de conter a curiosidade. Para manter o papel? Gustavo baixou os olhos, um gesto incomum para alguém geralmente tão seguro. Não estou orgulhoso daquele momento, admitiu. Foi automático, o tipo de reação que aprendi a ter para ser respeitado nesse meio. Bem, Teresa sorriu, decidindo aliviar o clima. Pelo menos isso resultou em mim dançando e calando sua boca. Gustavo riu, e o som era contagiante. Melhor coisa que poderia ter acontecido, concordou ele, olhando-a com uma intensidade que fez o coração de Teresa acelerar. Nunca fiquei tão feliz por estar errado. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Gustavo. Ele verificou a tela e suspirou. Tenho uma reunião em meia hora, preciso ir. Levantou-se em um movimento fluido e estendeu a mão para ajudá-la. Mesmo horário amanhã? Teresa aceitou a ajuda, ignorando a eletricidade que percorreu seu braço quando suas mãos se tocaram. Estarei aqui. Ótimo. Ah, e Teresa? Ele hesitou, parecendo subitamente menos confiante. Obrigado por hoje, por compartilhar seu talento. Antes que ela pudesse responder, Gustavo já havia saído, deixando-a sozinha com pensamentos confusos e um coração inexplicavelmente acelerado. Os dias seguintes seguiram um padrão similar. Ensaios diários, sempre com Gustavo presente, pelo menos parte do tempo. Conversas que se aprofundavam gradualmente, revelando camadas de ambos que normalmente permaneceriam ocultas para pessoas de mundos tão diferentes. Teresa aprendeu que Gustavo havia perdido a mãe ainda jovem, que sua relação com o pai fora complicada, que ele frequentemente se sentia solitário, apesar de estar constantemente rodeado de pessoas. Gustavo, por sua vez, descobriu sobre a infância de Teresa na Bahia,
o sonho abandonado de ser professora de dança, o amor pela avó que a ensinara não apenas passos, mas a encontrar liberdade através do movimento. Há 3 dias do evento, Teresa teve a prova final do vestido. Valentina havia criado uma obra-prima, um traje que mesclava elementos do folclore nordestino com um design contemporâneo, em tons de vermelho terra e dourado, fluido o suficiente para permitir movimentos livres, mas estruturado para realçar cada gesto. "Está perfeito", murmurou Teresa, girando diante do espelho no ateliê. "Você está perfeita nele", corrigiu Valentina, ajustando alguns detalhes. "Gustavo tinha razão sobre você." "Como assim?" "Ele disse que você transformaria o vestido, não o contrário." A estilista sorriu, observando seu trabalho com satisfação. "Em 40 anos de carreira, raramente vi alguém usar minhas criações com tanta naturalidade." Teresa corou com o elogio, mas antes que pudesse responder, ouviu a voz de Gustavo. "Eu disse que ela era especial." Virou-se para encontrá-lo parado na porta, observando-a com uma expressão que fez seu coração falhar uma batida. Não era apenas admiração em seus olhos, era algo mais profundo, mais pessoal. "Gustavo, não sabia que viria", disse ela, subitamente consciente de como o vestido moldava seu corpo. "Não perderia a prova final por nada", respondeu ele, aproximando-se para examinar o traje de perto. "Valentina, você superou a si mesma." "Tive uma musa inspiradora", respondeu a estilista com um sorriso sabido, olhando de Gustavo para Teresa. "Agora vou buscar alguns acessórios que separei. Volto em um instante." Quando ficaram sozinhos, Gustavo deu uma volta completa ao redor de Teresa, seus olhos nunca deixando os dela no reflexo do espelho. "Você está deslumbrante", disse ele, a voz baixa. "É o vestido", respondeu Teresa automaticamente. "Não." Gustavo parou atrás dela, seus olhares se encontrando no espelho. "É você, Teresa. Sempre foi você." O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Teresa sentiu dificuldade para respirar, consciente da proximidade dele, do calor que emanava de seu corpo, da maneira como seus olhos verdes a observavam com uma intensidade quase palpável. "Gustavo", começou ela, sem saber exatamente o que queria dizer. "Sei que prometi manter isso estritamente profissional", interrompeu ele, a voz quase um sussurro. "Mas estou achando cada vez mais difícil." Teresa virou-se para encará-lo diretamente, seus rostos agora a centímetros de distância. "O que exatamente está ficando difícil?" "Fingir que não sinto nada quando estou perto de você", respondeu ele, a honestidade em sua voz, desarmando todas as defesas de Teresa. "Fingir que isso é apenas um contrato, uma apresentação. Fingir que você não mudou algo dentro de mim desde aquela primeira noite." Teresa sentiu o coração acelerando. Uma parte dela queria recuar, lembrar-se das diferenças entre eles, proteger-se de inevitáveis desilusões. Mas outra parte, a parte que dançava sem medo, que se expressava através do movimento quando as palavras falhavam, queria se entregar a esse sentimento inexplicável que crescia entre eles. "Isso é loucura", murmurou ela, mais para si mesma que para ele. "Somos de mundos completamente diferentes." "Talvez seja exatamente por isso", respondeu Gustavo, levantando uma mão para tocar levemente seu rosto. "Talvez precisássemos de alguém completamente diferente para nos mostrar o que estávamos perdendo." Seus rostos se aproximaram lentamente, inexoravelmente, como se atraídos por uma força que nenhum dos dois podia controlar. Teresa fechou os olhos, sentindo a respiração dele misturar-se à sua. "Encontrei os brincos perfeitos." A voz entusiasmada de Valentina quebrou o momento como vidro estilhaçando. Eles se afastaram rapidamente, Teresa virando-se para o espelho para esconder o rubor em suas faces, Gustavo pigarreando e dando alguns passos para trás. "Vou verificar alguns detalhes do evento com Isabela", disse ele, movendo-se em direção à porta. Antes de sair, porém, olhou para Teresa uma última vez. "Te vejo amanhã no ensaio?" Teresa apenas assentiu,
incapaz de confiar em sua própria voz. Quando ele saiu, ela soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Mas sabe, comentou Valentina casualmente enquanto ajustava os brincos dourados nas orelhas de Teresa, em todos os anos que conheço Gustavo Almeida, nunca o vi olhar para ninguém do jeito que olha para você. Teresa encontrou os olhos da estilista no espelho. E isso é bom ou ruim? Valentina sorriu, um sorriso que continha tanto sabedoria quanto advertência. Isso, minha querida, depende inteiramente do que você espera dessa história. Enquanto voltava para casa naquela noite, espremida no metrô lotado, Teresa não conseguia parar de pensar na quase intimidade compartilhada com Gustavo, na maneira como seu corpo reagia à proximidade dele, no sentimento confuso que crescia dentro dela. Era mais que atração física, era uma conexão que transcendia suas diferenças sociais, que encontrava eco em algo profundo e verdadeiro em ambos. E isso a aterrorizava. Porque Teresa Silva, garçonete do Capão Redondo, sabia muito bem que histórias como essas, entre pessoas de mundos tão distintos, raramente terminavam bem fora das telas de cinema. O que ela não sabia ainda era que o evento no Teatro Municipal seria apenas o começo de uma transformação muito maior do que uma simples apresentação de dança poderia sugerir. O Teatro Municipal de São Paulo resplandecia na noite fria de agosto. Luzes estrategicamente posicionadas destacavam a arquitetura centenária, enquanto uma fila de carros luxuosos parava diante da entrada principal, desembarcando figuras elegantes em trajes de gala. Fotógrafos se acotovelavam atrás de cordões de isolamento, tentando capturar a chegada dos ilustres convidados, políticos, empresários, celebridades, todos ali para o evento beneficente que havia se tornado o mais comentado da temporada social. Nos bastidores, Teresa observava o movimento através de uma pequena fresta na cortina. Vestida com a criação de Valentina, cabelo e maquiagem impecavelmente executados por profissionais contratados por Gustavo, ela parecia outra pessoa. Ou talvez, pensou, parecesse finalmente ela mesma, sem as limitações que a vida sempre lhe impusera. Nervosa? A voz de Gustavo a surpreendeu. Ele estava magnífico, em um smoking preto tradicional. O único toque de cor sendo um lenço de bolso vermelho terra que combinava perfeitamente com o vestido dela. Uma coordenação que Teresa duvidava ser coincidência. Um pouco, admitiu ela, soltando a cortina e virando-se para encará-lo. Nunca dancei para tanta gente importante. Dança para você mesma, respondeu ele aproximando-se. O resto é consequência. Havia algo diferente em seu olhar esta noite. Uma vulnerabilidade rara em um homem geralmente tão controlado. Desde o momento no ateliê, 3 dias atrás, uma tensão palpável pairava entre eles. Algo não dito, mas constantemente presente, como eletricidade estática antes de uma tempestade. Fácil para você dizer, retrucou Teresa com um sorriso nervoso. Não é você quem vai se expor lá na frente. Não? Gustavo ergueu uma sobrancelha. Essa apresentação foi ideia minha. Você é minha convidada especial. Se falhar, falho junto. Teresa riu, a tensão diminuindo um pouco. Está dizendo isso para me acalmar ou se acalmar? Os dois, aparentemente. Ele sorriu, e por um momento foram apenas 2 pessoas compartilhando um instante de nervosismo genuíno, sem barreiras de classe ou passado. Um assistente de palco aproximou-se, quebrando o momento. Senhor Almeida, o diretor do teatro pede sua presença. Estamos prestes a começar. Gustavo assentiu e voltou-se para Teresa uma última vez. Vou abrir o evento e então te anunciarei. Lembre-se, você merece estar aqui tanto quanto qualquer um naquela plateia. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas limitou-se a apertar levemente a mão dela antes de seguir o assistente. Teresa respirou fundo, tentando controlar o coração acelerado. Nos últimos 10 dias, sua vida havia se transformado de maneiras que jamais poderia imaginar.
A garçonete que derramara champanhe em um milionário arrogante agora estava prestes a se apresentar sozinha no palco do Teatro Municipal diante da elite paulistana. A ironia não lhe escapava. O burburinho da plateia diminuiu quando as luzes baixaram. Teresa se posicionou nas coxias, vendo apenas parcialmente o palco, onde Gustavo agora se dirigia a um microfone. "Boa noite a todos", começou ele, sua voz ressoando pelo teatro. "É uma honra recebê-los nesta noite especial em benefício da Fundação Nova Vida, que tem feito um trabalho extraordinário com crianças em comunidades vulneráveis." Teresa escutava apenas parcialmente, concentrando-se em sua respiração, em esvaziar a mente de tudo, exceto a dança que estava prestes a executar. "Esta noite", continuou Gustavo, sua voz agora carregando uma inflexão diferente, mais pessoal, "tenho o privilégio de apresentar alguém que mudou minha perspectiva sobre talento, autenticidade e coragem. Uma dançarina que nunca pisou em uma academia formal, mas que expressa através do movimento a essência mais pura da nossa cultura." Teresa ergueu os olhos, surpresa com o tom apaixonado de sua introdução. Isso não havia sido ensaiado. "Há 2 semanas, esta mulher extraordinária me desafiou quando fiz uma aposta tola. Um murmúrio de risos percorreu a plateia e me mostrou que verdadeiro talento transcende barreiras sociais, educacionais ou econômicas. Por favor, recebam com o mesmo espanto e admiração que senti Teresa Silva." O teatro explodiu em aplausos educados enquanto Teresa avançava para o centro do palco. A luz a cegou momentaneamente, mas então seus olhos se ajustaram e ela viu fileiras e mais fileiras de rostos expectantes, todos os olhares fixos nela. Por um segundo, o medo a paralisou. Quem era ela para estar ali? Uma garçonete do Capão Redondo, sem formação, sem pedigree, sem... Então seu olhar encontrou Gustavo, agora sentado na primeira fileira. Mesmo à distância, ela podia ver a confiança em seus olhos, o pequeno aceno encorajador. E subitamente não importava mais quem estava assistindo ou o que pensariam. Como Gustavo dissera, ela dançaria para si mesma. O resto seria consequência. A música começou, os primeiros acordes da releitura de Luar do Sertão preenchendo o teatro. Teresa fechou os olhos por um segundo, deixando as notas percorrerem seu corpo, despertando memórias da infância, da avó dançando descalça no quintal de terra batida, da liberdade que só encontrava quando se movia ao som de uma melodia. Então, ela dançou. Cada movimento fluía naturalmente para o próximo, como água descendo uma montanha, encontrando seu próprio caminho. Não havia técnica estudada, não havia contagens precisas ou nomes em francês para os passos. Havia apenas Teresa e a música conversando através de uma linguagem mais antiga que palavras. A plateia desapareceu, o teatro desapareceu, até mesmo a consciência de si mesma como performer desapareceu. Restava apenas o momento presente, a pura alegria do movimento, a expressão de algo que vinha de tão profundo dentro dela que não tinha nome. Quando a música atingiu seu ápice, Teresa executou uma sequência de giros que havia aperfeiçoado durante os ensaios, seu vestido criando um redemoinho de cores terrosas ao seu redor, como se ela própria fosse um elemento da natureza. Terra, fogo e ar combinados em um único ser. Os momentos finais da música aproximavam-se e Teresa sentiu, mais do que planejou, o movimento conclusivo. Um gesto que falava simultaneamente de força e rendição, de raízes profundas e asas abertas. Quando a última nota soou, ela estava perfeitamente imóvel no centro do palco, braços estendidos, olhos fechados, coração batendo como um tambor. O silêncio que seguiu durou apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. Então, como uma barragem rompendo, a plateia explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados, de quem apreciava tecnicamente uma performance. Eram aplausos viscerais, emocionados, de pessoas que haviam sido tocadas além do intelecto.
Teresa abriu os olhos para encontrar a plateia inteira de pé. Uma ovação. Para ela, Teresa Silva, a garçonete que ousara desafiar um milionário arrogante. O teatro resplandecia com aplausos, e no centro da primeira fileira, Gustavo Almeida a olhava com uma expressão que fez seu coração falhar uma batida. Orgulho, admiração e algo mais, algo que ela ainda não estava pronta para nomear. Ela fez uma reverência, depois outra, o rosto corado, não apenas pelo esforço físico, mas pela emoção pura do momento. Flores foram lançadas ao palco, orquídeas brancas e rosas vermelhas. Teresa pegou uma das rosas, levando-a ao coração em um gesto de gratidão. Quando finalmente deixou o palco, suas pernas tremiam. A adrenalina começava a diminuir, deixando-a levemente tonta. Nos bastidores, foi recebida por um pequeno grupo de pessoas, assistentes de Gustavo, técnicos do teatro, outros artistas que se apresentariam depois. "Incrível!" exclamou uma jovem dançarina, seus olhos brilhando de admiração. "Onde você estudou?" "Nunca estudei formalmente", respondeu Teresa, ainda ofegante. "Aprendi com minha avó." A revelação pareceu impressionar ainda mais a jovem, que começou a fazer mais perguntas, mas foi interrompida pela chegada de Gustavo, abrindo caminho entre o pequeno grupo. "Teresa." Havia uma intensidade em sua voz que fez todos ao redor se afastarem discretamente, dando-lhes um momento de privacidade. Isso foi além de qualquer expectativa. "Mesmo?" Ela sorriu, ainda envolta na euforia da apresentação. "Não decepcionei seus convidados ricaços? Você os deixou sem palavras", respondeu ele, devolvendo o sorriso. "O presidente da Companhia de Dança de São Paulo quer falar com você, aliás. Ele nunca viu nada parecido." Teresa arregalou os olhos. "Presidente da... o quê?" "Da maior companhia de dança do país", esclareceu Gustavo, seus olhos brilhando. "Aparentemente, talento excepcional chama a atenção, independentemente de onde venha." Teresa sentiu o impacto das palavras. Era isso que sempre quisera, não era? Uma chance, uma oportunidade de transformar sua paixão em algo mais. Então, por que sentia um aperto no peito ao invés de pura alegria? "Gustavo, começou ela, incerta do que queria dizer. "Você não precisa decidir nada agora", interrompeu ele suavemente, como se lesse seus pensamentos. "Esta noite é sua, para celebrar o que conquistou. As decisões podem esperar até amanhã." Seus olhares se encontraram, e naquele momento Teresa teve a estranha sensação de que não estavam mais falando apenas sobre oportunidades profissionais. "Há uma recepção após o evento", continuou Gustavo. "Normalmente eu odiaria essas coisas, mas..." Ele hesitou, subitamente parecendo quase tímido, uma faceta que Teresa jamais esperaria ver nele. "Gostaria de me acompanhar? Como minha convidada, não como parte do espetáculo." A distinção era importante, e Teresa sabia disso. Ele não estava pedindo que ela participasse como a atração da noite, a curiosidade exótica para entreter seus pares. Estava convidando-a como igual, como sua acompanhante. "As pessoas vão comentar", observou ela, "o milionário e a garçonete." "Deixe que comentem", respondeu ele com uma intensidade que a surpreendeu. "Estou cansado de me importar com o que pensam." Havia uma sinceridade crua em suas palavras que desarmou as últimas defesas de Teresa. Talvez fosse a adrenalina ainda correndo em suas veias, ou a sensação de poder que sentira no palco, mas naquele momento ela também não se importava com o que pensariam. "Nesse caso", respondeu, um sorriso se formando lentamente em seus lábios, "aceito seu convite, Sr. Almeida." O sorriso que ele ofereceu em resposta era diferente de qualquer um que ela já vira em seu rosto. Aberto, genuíno, quase vulnerável em sua felicidade não filtrada. "Perfeito", disse ele, oferecendo seu braço. "Vamos enfrentar os tubarões juntos, então." Teresa aceitou o braço oferecido, consciente dos olhares curiosos que recebiam.
Amanhã, pensou, lidaria com as consequências, com as complicações, com as dúvidas. Amanhã enfrentaria a realidade de quem era e de onde vinha. Mas naquela noite, aquela única e extraordinária noite, permitiria a si mesma viver o conto de fadas, dançar além dos limites que o mundo sempre tentara impor-lhe e descobrir se o que crescia entre ela e Gustavo Almeida era apenas uma fantasia ou algo real o suficiente para transcender os mundos que os separavam. A recepção pós-evento ocupava o salão nobre do Teatro Municipal, um espaço majestoso com lustres de cristal e colunas ornamentadas. Teresa, ainda com o vestido da apresentação, sentia-se como uma personagem de outro mundo enquanto caminhava ao lado de Gustavo. Olhares curiosos o seguiam, alguns admirados, outros céticos, muitos simplesmente intrigados pela aparente proximidade entre o empresário e a dançarina, que acabara de encantar a todos. Eles estão todos olhando, sussurrou Teresa, inclinando-se ligeiramente na direção de Gustavo. É claro que estão, respondeu ele tranquilamente. Você é a estrela da noite. Uma garçonete passou oferecendo taças de champanhe e Teresa não pôde deixar de sorrir com a ironia da situação. 2 semanas atrás, era ela quem servia bebidas. Do que está sorrindo? Perguntou Gustavo, pegando 2 taças e oferecendo uma a ela. Da vida, das reviravoltas. Ela aceitou a bebida, seus dedos tocando brevemente os dele. De como tudo pode mudar tão rapidamente. Antes que Gustavo pudesse responder, foram interrompidos por um homem de meia idade, cabelos grisalhos e postura elegante. Gustavo, evento excepcional como sempre. O homem apertou a mão de Gustavo entusiasticamente antes de virar-se para Teresa. E você deve ser a incrível dançarina. Magnífico, simplesmente magnífico. Teresa, este é Carlos Mendes, presidente da Companhia de Dança de São Paulo, apresentou Gustavo. Carlos, Teresa Silva. É um imenso prazer, senhorita Silva. Carlos tomou sua mão com reverência. Em 30 anos no mundo da dança, raramente vi algo tão autêntico e comovente. Teresa sentiu o rosto corar. Obrigada, senhor Mendes. É uma honra ouvir isso. Não, a honra é minha. Ele olhou rapidamente para Gustavo antes de continuar. Gustavo mencionou que você nunca teve treinamento formal? Aprendi com minha avó, em Vitória da Conquista, respondeu Teresa. Dança sempre foi uma necessidade, não uma escolha. Carlos assentiu, compreensivo. As melhores expressões artísticas geralmente são. Ele retirou um cartão do bolso interno do paletó. Gostaria de conversar sobre possibilidades na nossa companhia. Não para moldar seu estilo, mas para oferecer uma plataforma para seu talento natural. Podemos conversar na próxima semana? Teresa pegou o cartão com dedos levemente trêmulos. Sim, claro. Obrigada pela oportunidade. Quando Carlos se afastou, Teresa virou-se para Gustavo, atordoada. Isso acabou de acontecer mesmo? Gustavo sorriu, mas havia algo em seus olhos, uma sombra que Teresa não conseguia decifrar. Você merece, Teresa. Sempre mereceu uma chance como essa. Ela estudou seu rosto, percebendo a complexidade por trás de sua expressão. Mas nada. Ele desviou o olhar brevemente. Estou genuinamente feliz por você. Teresa colocou suavemente a mão em seu braço. Gustavo, o que foi? Ele hesitou então, a conduziu para um canto mais tranquilo do salão, longe dos ouvidos curiosos. Apenas percebi que, com essa oportunidade, você seguirá seu caminho. Como deveria ser? Ele sorriu, um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Nossa, parceria chega naturalmente ao fim. Teresa sentiu algo apertar em seu peito. Nos últimos dias, em nenhum momento havia pensado que o que acontecia entre eles terminaria com a apresentação. Mas é claro que Gustavo veria assim. Um contrato cumprido, uma aposta resolvida, vida que segue. É isso que você quer? Perguntou ela, sua voz mais baixa do que pretendia. O que eu quero? Gustavo deu uma risada suave, sem humor.
O que eu quero nunca foi tão simples, Teresa. Algo na maneira como ele pronunciou seu nome fez seu coração acelerar. Então me diga, sem jogos, sem pretensões, apenas a verdade. Gustavo olhou ao redor, consciente dos olhares, das expectativas, do mundo que sempre ditara suas escolhas. Então seus olhos encontraram os dela novamente e algo pareceu se resolver dentro dele. A verdade é que me apaixonei por você, disse ele simplesmente, as palavras saindo como se um peso estivesse sendo levantado de seus ombros. Não pela dançarina talentosa, não pela garçonete corajosa que me desafiou. Por você, Teresa Silva. Isso me assusta mais do que qualquer negócio que já enfrentei. Teresa sentiu o mundo parar por um momento. Das infinitas possibilidades que imaginara para aquela noite, essa confissão direta não estava entre elas. Por que te assusta? Conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. Porque é real, respondeu ele. Não é um contrato que posso renegociar. Não é uma empresa que posso vender se não der certo. É algo que não posso controlar. E controle sempre foi meu mecanismo de sobrevivência. Teresa absorveu suas palavras, reconhecendo a vulnerabilidade que custara a ele admiti-las. Aqui estava Gustavo Almeida, um dos homens mais poderosos de São Paulo, expondo seu coração sem garantias, sem rede de segurança. Eu também tenho medo, admitiu ela finalmente. Medo de me apaixonar por alguém de um mundo tão diferente do meu. Medo de acreditar em algo que parece saído de um conto de fadas. E isso te impede? Perguntou ele, algo como esperança surgindo em seus olhos. Teresa pensou em sua vida antes daquele evento fatídico, na segurança de permanecer dentro dos limites que o mundo havia traçado para ela. Pensou em sua avó, que sempre dizia que a dança mais bonita era aquela que vinha do coração, sem medo do julgamento alheio. Não, respondeu finalmente, um sorriso se espalhando lentamente por seu rosto. Não me impede. Porque se aprendi algo com a dança, é que os momentos mais verdadeiros da vida acontecem quando nos permitimos ser vulneráveis, quando arriscamos tudo pelo que realmente importa. O rosto de Gustavo se iluminou com um sorriso que transformou completamente suas feições, como se anos de cautela e reserva desaparecessem em um instante. Então, ele deu um passo à frente, reduzindo ainda mais o espaço entre eles. O que acontece agora? Teresa ergueu o queixo, um brilho de desafio em seus olhos. Isso depende. Você ainda está preso àquela aposta tola? Gustavo riu, um som rico e genuíno que atraiu alguns olhares curiosos. Aquela em que prometi me casar com você se dançasse melhor que as profissionais? Essa mesma, confirmou Teresa, um sorriso travesso brincando em seus lábios. Bem, tecnicamente... Gustavo fingiu considerar seriamente. Você definitivamente superou as dançarinas contratadas. E eu sou um homem de palavra. É mesmo? Desafiou Teresa, erguendo uma sobrancelha. Em resposta, para completo espanto dela e de todos ao redor, Gustavo Almeida, o implacável empresário, o herdeiro reformado, ajoelhou-se em pleno salão nobre do Teatro Municipal. Um burburinho percorreu o ambiente. Conversas foram interrompidas, taças de champanhe congeladas no ar, todos os olhares convergindo para o casal improvável no canto do salão. Gustavo, o que está fazendo? Sussurrou Teresa, mortificada e maravilhada ao mesmo tempo. Levante-se, todo mundo está olhando. Deixe que olhem, respondeu ele, o mesmo homem que passara a vida preocupado com aparências. Cansei de viver para os outros, Teresa. Quero viver para mim, para nós. Ele pegou sua mão entre as dele. Teresa Silva, você me ensinou mais sobre coragem, autenticidade e paixão em 2 semanas do que aprendi em toda a minha vida. Ensinou-me que as fronteiras que achamos intransponíveis, muitas vezes, existem apenas em nossas mentes. Sua voz era firme, mas seus olhos revelavam uma vulnerabilidade rara. Não estou cumprindo uma aposta tola. Estou seguindo meu coração pela primeira vez. Você me daria a honra de se casar comigo? O salão inteiro estava em absoluto silêncio agora.
Teresa sentia todos os olhares sobre si, mas estranhamente não se importava mais. Naquele momento, existiam apenas ela e Gustavo, dois mundos colidindo e criando algo inteiramente novo. Sim, respondeu ela, sua voz clara e firme, sem hesitação. Assim, eu me caso com você. Gustavo se levantou em um movimento fluido e a tomou nos braços, selando a promessa com um beijo que desafiava convenções, preconceitos e diferenças sociais. O salão explodiu em aplausos, alguns genuínos, outros perplexos, mas nenhum indiferente. 6 meses depois, o casamento foi realizado na praia de Trancoso, na Bahia, não muito longe de onde Teresa crescera. Não foi um evento pomposo, como se poderia esperar de alguém da posição de Gustavo, mas uma celebração intimista que mesclava elementos da alta sociedade paulistana com a autenticidade da cultura baiana. Dona Zefa, a avó de Teresa, aos 85 anos, dançou com o noivo, ensinando-lhe passos que nenhuma aula de dança de salão jamais poderia. Jéssica, agora assistente de Teresa na escola de dança que haviam fundado juntas em parceria com a Companhia de Dança de São Paulo, era a madrinha de honra. Carlos Mendes observava com satisfação o projeto que desenvolvera com Teresa para levar dança a comunidades carentes já mostrava resultados promissores. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, Teresa e Gustavo dançaram juntos na areia, descalços, livres, seus corpos conversando em uma linguagem que transcendia palavras. Ao redor, convidados dos dois mundos se misturavam, descobrindo, talvez surpreendentemente, mais semelhanças que diferenças. Feliz? Perguntou Gustavo, girando-a suavemente ao som do quarteto que tocava uma versão suave de Luar do Sertão. Mais do que jamais imaginei possível, respondeu Teresa, sua aliança de casamento cintilando à luz do entardecer. Mas você sabe o que seria ainda melhor? O quê? Teresa sorriu, aproximando-se para sussurrar em seu ouvido. Em alguns meses, seremos 3 dançando juntos. Gustavo parou abruptamente, olhando-a com uma mistura de choque e alegria. Você está... grávida? Sim. Teresa colocou a mão dele sobre sua barriga, ainda plana. Nosso pequeno dançarino deve chegar na primavera. Gustavo a ergueu nos braços e girou, seu riso ecoando pela praia, chamando a atenção de todos. Quando a colocou de volta no chão, havia lágrimas em seus olhos. Você continua me surpreendendo, Teresa Almeida Silva. E pretendo continuar por muitos anos, prometeu ela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. Enquanto a noite caía sobre a praia baiana, as estrelas começavam a pontilhar o céu. Teresa pensou em todas as coincidências, decisões e coragens que haviam sido necessárias para chegar até ali. Um derramamento acidental de champanhe, uma aposta arrogante, um desafio aceito. De alguma forma, o universo havia coreografado uma dança perfeita entre eles, aproximando 2 mundos que pareciam destinados a permanecer separados. E agora, enquanto rodopiavam na areia sob o céu estrelado, eles escreviam juntos os próximos passos de sua história. Uma história que provava que a dança mais bonita é aquela que desafia fronteiras, que se move ao ritmo do coração, que encontra harmonia nas diferenças. E essa dança, Teresa sabia, estava apenas começando.